crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar mais uma aula bíblica dominical. Vamos orar então para iniciar? Então vamos orar, crianças? Sim! Então vamos abaixar a cabeça, fechar os olhinhos para falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigada por tudo. Obrigada por sua proteção e por cada criança, pela sua família. Esperamos que o Senhor esteja sempre conosco, nos dando sempre exemplo. Nós sabemos que o Senhor é o melhor exemplo que temos. Nos dê sabedoria, assim como para cada criança, para que o coração delas seja realmente do Senhor. Abençoe a Saulinha, meu Deus, para que todos entendam o que o Senhor quer para nós, que é sempre bom e melhor. Nós agradecemos pelo Senhor estar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Crianças, agora nós vamos ver o nosso versículo. Nosso versículo nós já vimos em outra aula. Hoje essa aula vai ser diferente, porque ela vai relembrar tudo que nós já vimos. Deus sempre vai levantando pessoas para continuar a levar a palavra dele. Então nós finalizamos esta etapa. Então nós vamos relembrar para que vocês relembrem tudo que foi falado. Então o versículo muito importante que nós vamos ver hoje ele está em Salmo, tá? Salmo 56, 4. Ele fala da forma que está aí no cartaz, olha só, em Deus ponho minha confiança. Salmo 56, 4, ou seja, capítulo 56, versículo 4. Vamos falar em gesto? Vocês se lembram como que fala esse versículo em gesto? Sabe por quê, crianças? Nós vamos relembrar. Quando nós relembramos, é como se a gente entrasse num túnel do tempo, não é? E para vocês entrar nesse túnel do tempo, vocês vão ter que falar uma senha. E essa senha vai ser o versículo, os gestos deste versículo. Vamos falar então o versículo em gesto? Então vamos, ó. Em Deus, aponta lá para cima, ponho a minha confiança. Entenderam? Em Deus eu ponho, aqui eu coloco em cima do meu coração, ponho, ó, o seguro, a minha confiança, Então, a senha para o túnel do tempo será: em Deus eu ponho a minha confiança, ok? Então, já colocaram aí, né? Vão saber a senha, né? Porque senão não entra no túnel do tempo, tá bom? Crianças, quem aqui está animado para entrar no túnel do tempo? Vai ser uma viagem emocionante. O que será que vamos ver lá dentro? E crianças, onde podemos comprar o passaporte para ir nesse túnel do tempo, hein? Verdade, eu tinha me esquecido. Então, cada criança dirá a senha. Vocês se lembram da senha? A senha é fazer o gesto, né, do versículo. Se lembram de como é? Então, a senha do versículo ele é: em Deus ponho minha confiança. Você tem que falar o versículo e fazer o gesto, apontar os dedos para cima, trazer as mãos ao peito e levantar as mãos, mostrando que você tem confiança em Deus, tá bom? Então, vamos entrar no túnel do tempo? Vamos cada um fazer o gesto? Vamos? Em Deus eu ponho a minha confiança. Isso. Vamos
entrar então? Olha só, crianças, o nosso primeiro túnel do tempo. Estamos dentro dele e olha onde nós estamos. Quem são essas pessoas? Vocês se lembram? Vocês se lembram que Josué foi chamado por Deus, né? Para conduzir seu povo pela terra prometida, né? Mas antes de entrar em Jericó, Josué mandou 2 homens, né, espionarem a terra. Era uma missão muito perigosa, né? Mas tinha alguém cuidando deles. Quem era? Sim, o bondoso Deus. Então, uma mulher chamada Raabe ajudou os espiões, vocês se lembram? A se esconderem. Depois, eles voltaram ao acampamento dos israelitas, levando boas notícias. Sabe, crianças, Deus ama vocês e usa pessoas para demonstrar esse amor. É tão bom, né, quando a mamãe ou outra pessoa prepara aquela comidinha que a gente gosta, não é? Quando o papai brinca com a gente, né, ou nos leva a passear, isso realmente demonstra o cuidado de Deus. E Deus mostrou o cuidado tendo pessoas, né? Nesse caso foi Raabe, que ajudou os 2 espiões, né? Aqui. Então, a primeira história de Josué do túnel do tempo fala dessas histórias, né? Dos espiões e Raabe, onde ela ajudou eles e assim eles puderam entrar em Jericó. Vocês se lembram das muralhas, né? Do cordão vermelho que ajudou a marcar onde era a casa de Raabe para que a casa dela não fosse destruída? Lembra que todo o muro caiu e somente a casa dela não foi destruída? Tudo isso porque eles tiveram confiança em Deus, né? Então, como é bom sempre ter confiança em Deus, assim como eles, nós também. Cada criança pode confiar em Deus e Ele vai ajudar em tudo, ok? E aí, vamos para o próximo túnel do tempo? Mas se lembrem, repita novamente a senha para entrar no túnel do tempo. Vamos novamente? Em Deus eu ponho a minha confiança. Isso, vamos para o segundo túnel do tempo. Crianças, o túnel do tempo anterior falou sobre os espiões. Eles foram ver a terra para ver se dava de invadi-la. Se lembram? Então, depois disso, que eles viram que dava e que eles conheceram Raabe, que mostrou para eles como poderiam, né, invadir, tudo ficou muito fácil. Vocês veem como Deus prepara tudo? Após isso, esse segundo túnel do tempo nos traz agora em outra época, ou seja, após atravessar, né? Após atravessar o Jordão sem molhar os pés, olhem aqui, ó, eles atravessaram o Rio Jordão, sem molhar os pés, para ir do outro lado, para ir para Jericó. Se lembram? Eles ficaram acampados perto da cidade de Jericó. Josué deu a ordem para que os soldados marchassem em volta da cidade. Se lembram? Pois iriam invadi-la. A cidade tinha um muro grande, vocês se lembram da muralha? E muitos homens maus que tinha lá. Quem sabe me dizer por que os israelitas não precisavam ficar com medo? Isso, Deus estava cuidando do seu povo. Então, as muralhas que cercavam Jericó caíram e o povo pôde entrar na terra.
Vocês se lembram disso? Então, crianças, aqui vocês podem ver as muralhas todas caindo, né? Depois que eles atravessaram o Rio Jordão, né? E ficaram indo em volta das muralhas, e as muralhas caíram todas. E olha, a casa de Raabe, aqui com esse cordão vermelho, ficou em pé, porque Deus cuida. Raabe, ela mostrou confiança em Deus e ajudou os espiões, né, que vieram. Ela sabia que eles tinham um Deus poderoso, um Deus que cuidava deles. Então, crianças, isso mostra como é importante ter confiança em Deus. Todos nós devemos ter confiança. Não é só naquela época, é hoje, né? Vocês estão vendo que está havendo pandemia, né, da Covid, e todos nós devemos colocar a confiança em Deus, para que nada venha de mal sobre nós. Nós não devemos ficar com medo, nós devemos orar a Deus e falar: Deus, eu confio no Senhor. E assim ele fará tudo que ele fez com o povo que creu nele naquela época, ele também vai cuidar de nós, tá bom? Então vamos para o terceiro túnel do tempo para ver se vocês se relembram. Novamente, crianças, vamos falar a senha do túnel do tempo para nós conhecermos mais uma história que nós vimos anteriormente. Vamos lá? Qual é a senha? Eu quero ouvir vocês falarem. Vai, 1, 2, 3. Isso, crianças. Em Deus eu ponho a minha confiança. Vamos para o túnel do tempo. Crianças, olha, eu vou mostrar nesse túnel do tempo um personagem. Vocês vão ter que se lembrar, tá bom? Vocês já viram sobre essa história. Vamos ver? Olha só. O que vocês se lembram olhando este homem e isso aqui? Conseguem se lembrar? Deus havia ordenado que, ao invadir as terras, os israelitas deveriam destruir os inimigos, seus animais e seus objetos. Se lembra? Não importando o valor. Acã, olha só, já falei o nome dele, ó. Acã. O que aconteceu? O que ele fez, o Acã? Vocês se lembram? Olha aqui, ó. Acã desobedeceu a ordem de Deus. Por isso, crianças, olhem aqui novamente. Vai aparecer aqui. O que aconteceu, crianças, com a desobediência de Acã? Como que essas pessoas aqui, ó, estão? Estão alegres? Estão tristes? Hein? Então, crianças, Acã desobedeceu. Quando eles entraram lá em Jericó, ele não se aguentou e roubou algumas coisas. Se lembram? Ele pegou uma capa, né? E outras coisas. E assim, Deus, né, castigou ele. Por isso, os israelitas perderam a batalha. Depois que Acã foi castigado, vocês se lembram? Ele foi castigado. Os israelitas, olhem só, eles venceram. Teve vitória, crianças. Então, Deus nos ama e cuida de nós, mas Ele espera que sejamos obedientes à sua palavra. Todos nós conhecemos, né, a palavra de Deus. Nós sabemos o que é certo, o que é errado. A mamãe e papai falam, né, o que é certo e errado. Então, o que nós temos que fazer é obedecer. Assim, nós estaremos agradando a Deus, ok? Vamos então para o outro túnel do tempo. Novamente, crianças, vamos falar a senha do túnel do tempo para nós conhecermos mais uma história que nós vimos anteriormente.
Vamos lá? Qual é a senha? Eu quero ouvir vocês falarem. Vai, 1, 2, 3. Isso, crianças. Em Deus eu ponho a minha confiança. Vamos para o túnel do tempo. Crianças, este novo túnel do tempo, ele vai nos mostrar outra história. Uma história que já vimos anteriormente. Vamos ver se vocês se lembram? Vou colocar aqui a primeira figura. E aí, vocês se lembram de alguma coisa aí, olhando essa figura? Bem, olha só. Os israelitas estavam sofrendo muito nas mãos de um povo inimigo. Então, Deus mandou, vocês se lembram quem? O nome dessa mulher? Então, Deus mandou Débora para ajudar o seu povo. Ela ficava aconselhando as pessoas embaixo aqui, ó, de uma palmeira. Débora foi com quem? Para a guerra, vocês se lembram? Tinha um homem que deu conselho para ele. Vocês se lembram desse homem? Esse homem se chamava Baraque. Se lembram dele? E ele tinha um pequeno exército e ele estava com medo de ir para a guerra. Mas ela tinha confiança em Deus. E como ele sabia que ela tinha muita confiança em Deus, ele queria que ela fosse juntos, lembra? Imagine só uma mulher numa guerra. É bem estranho, né? Geralmente é só o homem que vai para a guerra, mas aí, ó, ela mostrou que não importa se é mulher. O que importa é ter confiança em Deus, porque assim ele cuida de nós, né? Então, crianças, Débora foi com Baraque e um pequeno exército, né? Lutar com um grande inimigo. Quem estava cuidando dos israelitas? Novamente a pergunta, né? Isso, muito bem. Eles não precisavam ficar com medo, pois Deus iria lhes dar vitória, né, crianças? Olha aqui, ó. No final, houve vitória, eles venceram o povo inimigo. Sabe, crianças? Olhar para a natureza, por exemplo, né? Podemos perceber o cuidado, né, de Deus. O sol e a chuva são exemplos do cuidado de Deus. É muito bonito, né, passear pelo parque, ver as plantas crescendo bonitas. Isso nos faz lembrar de que Deus está cuidando de nós. Então, sempre que você for passear e olhar tudo que Deus fez, se sinta cuidado por Deus, tá bom? Novamente, crianças, vamos falar a senha do túnel do tempo para nós conhecermos mais uma história que nós vimos anteriormente. Vamos lá? Qual é a senha? Eu quero ouvir vocês falarem. Vai, 1, 2, 3. Isso, crianças. Em Deus eu ponho a minha confiança. Vamos para o túnel do tempo. Esse túnel do tempo, crianças, vai trazer outra história de Josué, tá? Vou mostrar aqui a primeira imagem. Vocês se lembram dos homens tomando água aqui na beira do rio? Sabe dizer como foi essa história? Então, crianças, novamente, os israelitas estavam sofrendo muito na mão dos inimigos. Então, Deus chamou outra pessoa. Vocês se lembram desta pessoa? No caso aqui, ele está aqui. Deus sempre levanta pessoas para cuidar do povo de Deus. E desta vez, ele levantou Gideão. Vocês se lembram deste? Gideão teria que novamente ir para a guerra, para o povo inimigo que estava fazendo o povo de Deus sofrer. Então ele
Vocês se lembram que ele fez uma forma de escolher o povo que iria para a guerra? Então, Deus mandou que Gideão escolhesse apenas 300 soldados para lutar contra um exército muito grande, porque Gideão e seu exército não precisavam ter medo do exército inimigo? Sim, pois Deus cuidaria do seu povo. Será que eles venceram a batalha, crianças, com esse exército que foi escolhido por Gideão? Vocês se lembram dos soldados segurando a trombeta e a tocha? Então, ele escolheu 300 através da forma que eles bebiam água aqui no riacho. Vocês se lembram? Então, crianças, Deus deu vitória novamente para eles. Deus foi fiel e cumpriu a sua palavra. Que bom, crianças, que Deus sempre cumpre a palavra. Todos aqueles que seguem o que Deus pede, ele pediu que Gideão fizesse isso, escolhesse. E ele escolheu e foi e teve vitória. Ele confiou em Deus. Novamente, crianças, vamos falar a senha do túnel do tempo para nós conhecermos mais uma história que nós vimos anteriormente. Vamos lá? Qual é a senha? Eu quero ouvir vocês falarem. Vai, 1, 2, 3. Isso, crianças. Em Deus eu ponho a minha confiança. Vamos para o túnel do tempo. Crianças, agora é o nosso último túnel do tempo. Vamos ver se vocês se relembram dessa história? E aí, quem se lembra olhando essa imagem? Qual história é? Isso, crianças, Sansão. Sansão foi um homem escolhido por Deus também, para um trabalho especial. Antes mesmo dele nascer, Deus deu uma grande força a Sansão. Ele deveria obedecer às ordens de Deus durante toda a vida. Sansão foi teimoso e desobediente. Por isso, criança, ele se tornou assim, fraco. E teve, crianças, olha só, os olhos furados pelo povo inimigo. Tudo isso por causa da desobediência dele. E isso levou ele preso. Ele foi trabalhar pesado para os inimigos. Depois de um tempo, Sansão se arrependeu, sabe, de tudo aquilo e orou a Deus, pedindo que lhe desse força mais uma vez. Então, com a força que Deus lhe deu, Sansão, crianças, olha só, destruiu o templo onde estava o povo inimigo e todos morreram, inclusive ele, crianças. Olha só o que a desobediência para Deus, o que acontece é muito ruim, crianças. Por isso nós devemos obedecer a Deus, porque Ele quer realmente o melhor para nós. Realmente, assim, foi uma pena, né? Alguém tão especial como Sansão preferir fazer a própria vontade ao invés de obedecer a Deus, não é? Deus quer que sejamos obedientes à sua palavra. A Bíblia é uma das maneiras de Deus cuidar da gente, pois nela há conselhos que, quando obedecemos, né, nós, assim, ela nos deixa mais perto de Deus. Quanto mais lemos, mais ouvimos histórias de Deus que nos dá exemplos para ter uma vida boa, mais nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais você, criança, que ouve seu papai e sua mamãe falando o que é certo, vocês devem ouvir. Assim também é com a palavra de Deus. Se você ouve as histórias, vê os exemplos, vocês têm que colocar em prática na sua vida, né? Saber o que é certo, sempre teremos a palavra de Deus para nos ajudar.
Então, estejam atentas para sempre estar conforme a vontade da palavra de Deus. Ok, crianças? E aí, crianças, vocês se relembraram de todas as histórias do túnel do tempo? Espero que sim. E também espero que vocês tenham se lembrado da senha, né? Em Deus eu ponho a minha confiança. Quantas lições, né, aprendemos com Josué, Débora, Gideão e Sansão, não é? Algumas vezes os israelitas queriam estar perto de Deus, né? Então obedeciam os seus mandamentos. Outras vezes eles se esqueciam de Deus e desobedeciam a sua palavra, não é? Por causa disso, sofriam nas mãos dos povos inimigos, não é? Todas as histórias mostram isso, não é? Quando não aguentavam mais tanto sofrimento, clamavam a Deus e ele os socorria, não é mesmo? Deus nos ama, né? Nosso Deus é mesmo fiel e bom. Ele cumpre a sua palavra. Podemos confiar nele, pois cuida de nós e de cada um de vocês também. Esperamos que todas essas histórias que contamos realmente vocês tenham guardado no coração, para que vocês possam ter como exemplo para não cometer o mesmo erro que esse povo, né? Vamos realmente dar atenção, vamos ver se nós estamos fazendo coisas que Deus não agrada. E vocês realmente conhecem, né, o que agrada ou não a Deus. Nosso coração sempre sabe. Vamos aprender, vamos perguntar para o papai, para a mamãe, para a tia Eli, para a tia Wanda, tia Ana Rosa e o tio Vitor, né? A Zilde, todos, né, que nos ensina, né, lá na igreja. Vocês conhecem muita gente, né? Então vamos aproveitar, né? Vamos sempre entrar no túnel do tempo e ter, né, esses exemplos para a nossa vida, ok? Crianças, desejamos uma feliz semana para vocês. Espero que vocês tenham relembrado todas as histórias e que estejam no coração de vocês, tá bom? Um abraço, tchau! Tchau!